um dia com o amado e odiado Pablo Marçal, o empresário e coach que ficou famoso ensinando as pessoas a ganhar dinheiro e também virou piada na internet. Pablo recentemente se comparou a Ayrton Senna. Já disse que aprendeu a nadar em um único dia e agora recebeu o Domingo Espetacular em casa para explicar essas polêmicas. Aí você vai modelar esses caras que são banqueiros. Pablo Marçal não poupa nada nem ninguém. O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero igual eu, não. Tem falas bem exageradas. Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu estava dando aula. Mas que atraem cada vez mais pessoas. Não investiria em movimento primeiro. Muitas declarações vão parar na internet e atraem os haters. Pessoas que fazem críticas duras, duvidam das histórias contadas por ele. O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele. Provavelmente você já viu esse cara na internet, o polêmico Pablo Marçal. Ficou conhecido por suas falas diretas em suas palestras, mas agora caiu nas garras de milhões de haters que fazem cortes e memes de suas falas questionando o exagero das histórias que ele conta em suas aulas e palestras. Mas afinal de contas, quem de fato é Pablo Marçal? A casa grande e luxuosa do empresário fica em Alphaville, na Grande São Paulo. Está avaliada, segundo ele, em 35 milhões de reais. O início da entrevista já mostra que não estamos lidando com um entrevistado comum. Qual eu coloco a sua atividade? Você estava falando coach? Não, que você não é coach. O que eu coloco? Escritor, empresário? Aí você já falou duas. Se quiser pôr mais, é só perguntar. Aos 36 anos, goiano de nascimento e de origem humilde, ele se diz ainda construtor, loteador e investidor. A principal atividade que ele exerce é como palestrante, costuma dar dicas para alcançar a prosperidade pessoal e profissional. Aí eu quero sonhar com a viagem. Sonha essas coisas, tá tudo bem. Seu nível é o mais ralé que eu já vi. A mais recente declaração que deu o que falar Brasil afora é esta, sobre Ayrton Senna. Vamos tratar o Senna agora e pôr ele no lugar dele? Que Deus o tenha, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senna não era bilionário. O Senna não escreveu 45 livros. O Senna nem teve filho, eu tenho 4. O Senna não sabe fazer um monte de coisa, cara. Ele não serve pra ser meu ídolo. Eu mandei mal no que eu falei do Senna. Então, eu tenho ele num grau de respeito isso é absurdo, né? E a única pessoa que eu poderia pedir desculpa seria o Senna, ele não tá aqui. Falas assim, polêmicas, mantém os vídeos de Pablo Marçal entre os mais vistos da internet atualmente. Justamente o que ele mais quer. Me divirto, tô por trás do algoritmo e quero que as pessoas continuem comentando. Eu mesmo não concordo com tudo que eu falo. Tem coisas que eu falo que é para atingir um alvo, eu também não concordo. Ele garante que saboreia cada polêmica nova. Até aquelas que o acusam de ser arrogante e até estúpido com quem frequenta suas palestras. Como você chama? Letícia. Você não vai falar mais. Que não é seu lugar. Acabou sua chance. Eu comecei a escrever o meu livro sobre a história da minha vida. Ninguém quer saber a história da sua vida, você tem que saber disso. Quando eu fiz aquilo desperta muitas pessoas e quem tá de fora nem foi convidado para assistir. E aí só de eu falar isso, quem já é vítima fala, tá vendo, ele poderia fingir. Eu não vou fingir humildade. Humildade não significa ficar com pálpebra para baixo, abaixar o ombro, falar baixo. Isso só mostra sua fraqueza como pessoa. Segundo Pablo, são 4.000 pessoas trabalhando para ele diariamente em novos vídeos. Em um deles, Pablo disse que aprendeu a nadar em apenas um dia. Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu estava dando aula. Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em quinto lugar no nado. Não tem explicação. Fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Você falou que em 24 horas você aprende qualquer coisa e faz melhor do que a pessoa faz, algo assim? Isso é para chamar atenção, né? Teve até um outro em que disse ter alertado o piloto de helicóptero sobre uma pane na aeronave. Falei, você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Aí ele, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Vai ser o melhor. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa, qualquer coisa eu tô aqui. Você de copiloto senta ali na frente, você tá sentado aqui, você olha pro painel do helicóptero, uma luz acende, você não sabe nada. Então tem que é aceso, certo? O brasileiro mediano não entende nada disso, né? E fica todo mundo doido.
Para ele, isso tudo nada mais é do que uma maneira de ser mais visto por mais gente. E de verdade, eu fico muito feliz de ver tanta gente falando de mim. Eu estou fechando parcerias com tantas pessoas, né? Eu vejo isso como uma bênção, porque eu realmente tenho uma mensagem para entregar. Mas será que essas reações entre o amor e o ódio afetam a família de Pablo? Ele é muito intenso em tudo que ele faz. Eu vi o Pablo ser chamado de doidinho várias vezes. Mas é porque ele ia na contramão do mundo. Ele sempre foi na contramão de tudo. É um cara que deveria ser respeitado por muita gente nesse país. Fora da internet, a vida de Pablo também tem seus momentos de polêmica. A primeira delas aconteceu em janeiro de 2022, quando insistiu em subir o Pico dos Marins no interior de São Paulo, colocando em risco 32 seguidores. No topo, a quase 2.500 metros de altitude, os ventos atingiram mais de 100 km por hora. E o grupo precisou ser resgatado pelos bombeiros. Quem te chama de responsável por causa daquele momento? Mas foi irresponsável, né? Você foi? Ah, não. Tudo que você vai fazer na vida, cara. Você sair na rua ali já começou a irresponsabilidade, porque tem carro, você tem que tomar cuidado. As pessoas estavam indo, tinha guias lá, né? Contratados, inclusive. Eu não estava guiando nenhuma única pessoa. Eu acredito que se o guia tivesse avisado que estava sem possibilidade de ir, eu acho que ele quis receber o dinheiro dele e vazar, né? E a gente não tinha ido, estava na época com tempestade e tudo. Se eu tivesse noção disso, jamais teria pisado lá. Em junho de 2023, Bruno Teixeira, de 26 anos, morreu após correr uma maratona organizada por uma das empresas de Pablo Marçal. Os competidores souberam na hora que a distância de 21 quilômetros seria duplicada para 42. Não teve organização de maratona nenhuma, lamentamos pela perda, não organizamos, isso não existiu, ele morreu com 15 quilômetros de corrida, onde eu tive acesso aos fatos. Pegamos o helicóptero do Pablo, que ele não pilotou, como disse lá no vídeo do Ayrton Senna. Você não pilotava helicóptero igual eu, não. Pois disse que está tirando a habilitação para pilotar helicópteros. Vamos até a Avenida Paulista, uma das mais movimentadas de São Paulo. Por que a galera zoa ele? Porque, como digamos assim, tudo que ele grandifica as coisas, né? Quem que deu esse carro? Ah, não. Pablo Marçal, gente. E aí? Muito que a gente vê hoje em dia na internet, a gente tem muitos, influenciadores. É o que eu não faço, eu não adequo a público nenhum. Pelo que eu vejo, eu acho grosseira a abordagem que você tem com algumas pessoas. Não falo daquele jeito. Só que a pessoa naquela hora ali, ela fala, eu quero resolver meus problemas, eu quero contar histórias. Quem resolveu o problema é contar história. Eu acho que alguns comentários dele ele deveria pensar um pouquinho, né? Na verdade, a internet ela é movida por corte agora, né? É microconteúdo, então vê um corte, às vezes você vai tirar uma conclusão. E eu deixo fazer esse corte de jeito para tirar mesmo, pra chamar a atenção. Mas eu sou bonzinho. É um negócio dourado. Ao que tudo indica, os conteúdos polêmicos envolvendo Marçal não vão parar tão cedo. A minha alegria é de ter virado inconsciente coletivo. Alguém fala, mas você virou a piada. Só que é uma piada que não para de prosperar. Esse é o problema. Agora, você que é uma piada e não prospera, você tem o certificado de ser uma piada de verdade. Seja piada ou não, não importa. O que pode se dizer sem medo de errar é que é difícil passar indiferente às opiniões de Pablo Marçal. Isso é fato. O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero igual eu, não.